E neste domingo, o Santos enfrenta o América Mineiro na Vila Belmiro, às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro, antes de ter uma maratoninha aí jogando como visitante. Então o Santos precisa vencer, até porque o próximo confronto do Campeonato Brasileiro é o clássico contra o São Paulo, fora de casa, e um Santos que enfrenta a equipe do América com várias dúvidas, principalmente do meio para frente. Vamos falar então neste vídeo a provável escalação do Santos e também a provável escalação da equipe do América. Logo de cara já quero saber o seu palpite e também como você escalaria esse time do Santos para enfrentar o América Mineiro. Antes da gente falar da provável escalação, como eu falei para vocês, o Santos, depois desse jogo de domingo, terá uma sequência de jogos fora de casa. E por que isso é importante a gente trazer para esse contexto? Porque o técnico do Santos, Fabian Bustos, nos últimos jogos, vem preservando alguns jogadores. Na partida do Campeonato Brasileiro, no último final de semana, o Ricardo Goulart foi preservado, sequer foi relacionado para a partida. Depois, no jogo do meio de semana, o Santos acabou preservando alguns jogadores que estavam jogando, né, como titulares, como foi o caso do Marcos Leonardo, o Rodrigo Fernandes, e na coletiva, o técnico Fabian Bustos deixou meio que no ar que pode seguir preservando alguns jogadores, visando esses jogos que o Santos tem a disputar, tanto pelo Campeonato Brasileiro como Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, o Santos pega o América domingo e depois vai enfrentar União La Calera, quinta-feira, jogando no Chile, então é uma viagem. Depois, na segunda-feira, dia 2, que é uma segunda, né? Como eu disse, o Santos pega o São Paulo jogando fora de casa, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 5, que é uma quinta-feira, o Santos vai enfrentar a Universidade Católica pela Sul-Americana na altitude, jogando no Equador. E depois, só no dia 8, o Santos volta a jogar em casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Então, uma sequência fora de casa, por isso que é importante o Santos aproveitar para conseguir fazer esse resultado diante do América. O Santos, que vem conseguindo pontuar nessas primeiras rodadas, né, do Campeonato Brasileiro, teve um empate importante no Maracanã contra o Fluminense, venceu o Curitiba jogando na Vila Belmiro. Então, aquela gordurinha, né, que a gente tanto vem comentando nos últimos vídeos, o Santos está conseguindo fazer. Precisa manter isso para esse jogo contra o América Mineiro. E aí, temos mais dúvidas do que certezas nesse time do Santos, né? Uma notícia, inclusive, importante para o Santos é que o Kaique foi liberado pelo departamento médico, então pode ser utilizado caso a comissão técnica do Santos tenha interesse, né? Ele que teve uma fratura no nariz, inclusive está treinando com uma máscara, então o Kaique voltando aí a ficar à disposição do técnico Fabian Bustos. E aí temos as certezas, né? Quais as certezas desse time do Santos? O goleiro João Paulo, os laterais, Madison e Lucas Pires, e também os zagueiros. Imagino que Michael e Bauerman, né, serão mantidos aí para esse jogo contra o Curitiba. E aí começa as dúvidas no Santos, vou até colocar aqui na tela a provável escalação, que é a seguinte: o meio-campo, né, partindo do meio-campo, que começam as dúvidas, Rodrigo Fernandes ou Maranhão, um ou outro, a gente sempre vem falando, né, que teoricamente ou se joga Rodrigo Fernandes ou se joga William Maranhão, ainda mais jogando em casa. Imagino que o Fabian Bustos deve realizar a escolha entre um ou outro. Zanocelo ou Sandri. O Sandri, ele voltou, né, a ficar à disposição como titular depois de muito tempo. O Sandri ficou um bom tempo sem entrar em campo, nem por 5, 10 minutos. Fazia muito tempo que o Sandri nem era escalado no time do Santos. E na Copa do Brasil já começou como titular. E visivelmente o Sandro ainda não está bem fisicamente. Então não sei se ele começa a partida contra o América como titular ou se o Zanocelo, que fisicamente está melhor, terá uma chance. O Zanocelo também, querendo ou não, entrou apenas na segunda etapa contra o Curitiba. Teoricamente está mais descansado. Outra dúvida em relação a Ricardo Goulart e Léo Batistão. Ricardo Goulart, aquilo que a gente sempre vem batendo na tecla, não está conseguindo render. E quando ele não rende, ele não faz o time do Santos render. Coletivamente, ter o Ricardo Goulart no time do Santos não ajuda.
O Léo Batistão é um jogador que se posiciona melhor, tem uma movimentação mais interessante e coletivamente ajuda mais os seus companheiros. Então, uma dúvida aí entre Ricardo Goulart e Léo Batistão. À frente, a tendência é que Ângelo, Marcos Leonardo e Johan Júlio sejam os titulares. Marcos Leonardo, que foi preservado, né, contra o Curitiba na Copa do Brasil, o Brian Angulo acabou atuando como titular, então pode ser que o Marcos Leonardo fique à disposição, principalmente porque o próximo jogo do Santos, depois da partida contra o América Mineiro, é contra o União La Calera da Sul-Americana. E na Sul-Americana, para esse jogo do Chile, é o último jogo de suspensão do Marcos Leonardo. Então, ele não vai nem viajar. Então, pensando aí, né, em ter esse rodízio aí, preservar alguns jogadores, pode ser que o Marcos Leonardo seja o titular. Então, esse o time do Santos. E vamos agora para o time do América Mineiro. América Mineiro, que inclusive vem de uma goleada por 4-1 em cima do Juventude, fez uma boa partida na Libertadores contra o Atlético Mineiro, está ocupando a 9ª colocação, né? Então o América tem um time chatinho, né? Vamos saber como que o América vem contra o Santos. O América que também está na Libertadores, no meio de semana enfrenta o Tolima jogando em Minas. Então, provável time: Jailson, Patrick, Conte, Éder e João Paulo, Zé Ricardo, Juninho e Alê, Paulinho, Felipe Azevedo e Everaldo. Falando de lei do ex, né? O Santos tem o Felipe Azevedo, que já jogou no Santos, né, que pode ter essa lei do ex contra, e o Bauerman, né, que fez uma boa temporada jogando pelo América, também tem essa lei do ex aí para os mais supersticiosos, né? Então vamos ver como que esse time do Santos vai enfrentar o América Mineiro. Fato é, o Santos precisa conquistar esses 3 pontos, importantíssimo, principalmente porque é um jogo na Vila Belmiro, mas também o Campeonato Brasileiro a gente sabe da dificuldade e principalmente nesse começo é importante pontuar, porque os pontos lá na frente, né, no fechamento do Campeonato Brasileiro, pode fazer bastante falta. Então, torcer para que o Santos consiga ter uma boa atuação e também que o técnico do Santos, Fabian Bustos, tome as melhores decisões, começando pelo 11 titulares e também, caso necessite fazer alguma substituição, que ele consiga fazer isso com mais rapidez, né? Não demore tanto, igual ele fez contra o Curitiba. Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários qual a sua escalação e o seu palpite. Está confiante para o jogo? Não está confiante? E não se esqueça, depois do jogo, a gente tem a nossa live para a gente discutir como foi esse Santos e América Mineiro. Grande abraço para vocês e te espero depois.